Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Abacuque 2:3, quero dar continuidade à mensagem de quarta-feira, usando depois outros textos bíblicos, outras referências. Eu acredito que Deus está tratando conosco sobre esse assunto que é a espera. Tem muitas pessoas que precisam aprender a esperar. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Diga para a pessoa que está perto de você, diga assim, ó, por você, Deus está entregando esta resposta. A palavra de Deus. A gente tem orado, irmãos, e desde o primeiro dia desse mês, Deus colocou no meu coração para transmitir para a igreja, né, o mês da resposta, o domingo da resposta, a segunda-feira, a quarta, a quinta, a sexta, todos os dias que você vier, é uma resposta da parte de Deus para a sua vida. Então, receba no seu coração, creia que é o Senhor te respondendo, te mostrando o que você precisa fazer. Amém, igreja? Só para a gente interagir, né? Talvez é alguém que está diferente ao seu lado, mas faça aquela pergunta de quarta-feira, lembra? Pergunta aí para a pessoa, você sabe esperar? Quarta-feira nós fizemos essa pergunta, né? Pergunta aí para o irmão, para a irmã que está perto de você, você sabe esperar? Você tem paciência em aguardar a resposta, em aguardar as coisas acontecerem? Você pode tirar suas próprias conclusões. Irmãos, tem gente que não sabe esperar. Ela não tem paciência para nada, né? É aquela pessoa que é explosiva, é aquela pessoa que, se não for na hora dela, depois ela não quer. Já viu criança birrenta? Pede para o pai hoje... Pai, eu quero hoje. Mãe, quero hoje. E se não dá, faz bico, né? Faz birra. Amanhã eu não quero mais. O que essa criança tem que aprender? Saber esperar. Tem que ter paciência. Estou falando criança aqui, mas tem muita gente grande também birrento, né? Com bico, né? Não sabe esperar. Hoje não. Deus fala, hoje não. Aí a pessoa fala assim, depois eu não quero mais. Aí fica bicudo com Deus, mas com Deus não cola, né, irmãos? Às vezes a criança, o adolescente muda a decisão do pai e da mãe, né? Mas com Deus é diferente. Com Deus é sim, sim, não, não. E se eu e você não esperar, quem perde? Somos nós. Amém, igreja? Então Abacuque 2:3, está aqui a frase que falamos na quarta-feira, né? Mas vamos ler todo o verso. Diz assim, ó, porque a visão é dada ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, agora igreja, se tardar, faça o quê? Espera-o. Aí está a frase, guarda isso, hein? Se tardar, espera-o, porque certamente não tardará. Estava dizendo na quarta-feira, irmãos, que não é que Deus atrasa, é que o tempo de Deus é diferente do nosso. Eu vou entrar nesse assunto aqui, se você puder marca aí, porque vai ser muito importante a gente saber diferenciar esse tempo, o tempo que cumpre então a palavra de Deus. Não sei se você já ouviu falar do tempo Kairos, né? Que é o tempo que então é o tempo de Deus para a nossa vida. O tempo Cronos é o tempo natural que nós temos, das 24 horas, temos aí o calendário, o relógio, mas o tempo Kairos, que representa aí o tempo de Deus, o tempo espiritual, que quer dizer quando Deus decide agir. Amém, igreja? Então diga comigo assim, o meu tempo é diferente do tempo de Deus. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, só que, irmãos, nós temos que entender que tem coisas que não é no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus. Amém? Para quem está marcando aí, Cronos, o tempo natural, que é o calendário, que é o relógio, as 24 horas. E o tempo Kairos, o tempo espiritual, quando Deus decide agir. Então, esse tempo que Abacuque, o profeta, está se referindo, irmãos, é o tempo de Deus, é o tempo Kairos. É que para nós a gente acha que está demorando, está tardando, mas no tempo de Deus as coisas acontecem exatamente na hora certa. Amém, igreja? Não tem aquela pessoa que quer a conversão da família, né? Do filho, do marido, da esposa, aquela pessoa que quer um milagre, quer uma vitória, aquela pessoa que quer algo urgentemente. Olha, eu preciso para onde? Só que, irmãos, não é no meu tempo. Eu tenho que respeitar o tempo de Deus. Eu tenho que entender, irmãos, que no tempo de Deus, Ele está trabalhando para nos aperfeiçoar.
Ele está trabalhando para nos ajudar. Você vai ver Paulo falando assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Do que Paulo está se referindo, irmãos? Trazendo para essa visão, esse entendimento. Se fosse tudo do nosso jeito, imagina, se tudo que você quisesse algo, se tudo que você então planejasse, tudo que você desejasse, viesse no seu tempo, como seria, irmãos? Aí no geral, como estaria o mundo? Uma bagunça, né? Porque cada um queria do seu jeito, cada um queria no seu tempo, e aí estaria, né, de uma forma totalmente destruído. Então Deus, já sabendo de todas as coisas, porque Ele é onisciente, né? Ele sabe de todas as coisas, Ele deixa para nós o tempo do calendário, o tempo das 24 horas, referente ao relógio, mas o tempo da decisão é com Ele, e ponto final. A gente tem que então estar de acordo com aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Então volta a ler aqui, igreja, para a gente partir para outros pontos que nós vamos aqui observar. Abacuque 2:3. Olha a leitura aí da frase: se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Amém. Por muitas pessoas não saberem esperar, elas vivem como? Impacientes. Elas vivem nervosas, irritadas. Elas vivem, irmãos, se frustrando, porque não sabe esperar. Então diga para a pessoa que está ao seu lado assim, diga assim: a impaciência gera frustração. Você, irmãos, que vive irritado, pode ver que você uma hora ou outra está se frustrando. Você está, né, ficando assim chateado com a vida, né, frustrado, porque você está esperando, irmãos, em um tempo que as coisas não vão acontecer no seu tempo. E aí você está então se desgastando. Muitas pessoas estão, irmãos, frustradas, decepcionadas, estão abatidas por causa da irritação. E a irritação vem por causa da impaciência. Você vê que quando a pessoa não tem paciência, logo ela se irrita, logo ela fica nervosa, logo ela dá patada em todo mundo, né? Ela começa a descontar com palavras, ofensas, palavrões, né? Palavras que machucam. Então você vai ver que, irmãos, isso faz com que a pessoa viva aí desgastada. E como eu disse, irmãos, por sua causa Deus está nos dando essa mensagem, por minha causa Deus está tratando com a gente. A mensagem que o Senhor já nos deu quarta-feira, e eu falava: Senhor, o que o Senhor quer? E eu lia, paciência, diga ao meu povo para ter paciência. Eu falei: meu Deus, vou estudar então mais sobre paciência. E eu acredito que o Senhor já está falando, né, do que muitas pessoas, irmãos, precisam entender, que de forma impaciente você vai viver sempre frustrado. Você vai se frustrar no casamento, você vai se frustrar no seu trabalho, você vai ter uma vida espiritual frustrada por não saber esperar o tempo de Deus se cumprir na sua vida. Amém, igreja? Então diga comigo: o Espírito Santo me ajuda a entender e a viver uma vida de paciência, né? Ter paciência, saber esperar, irmãos, porque não é do nosso jeito, não é como nós queremos, mas é como Deus quer. Amém? E eu quero aqui dizer para você, irmãos, Deus tem um tempo determinado para cumprir tudo que Ele prometeu. Eclesiastes 3:1, você lembra disso, né? Tudo tem o seu tempo certo. Tem o tempo, irmãos, para, olha só, para nascer, para crescer e também para morrer, né? Para plantar, para regar e para colher. Então tudo, você pode ler aí, Eclesiastes tem aí uma lista de que o tempo ele é determinado, tudo tem a sua fase, tudo tem o seu momento, tem ali a sua estação, e nós não podemos, igreja, povo de Deus, nós não podemos pular etapas. Amém? Você pode receber essa palavra? Diga assim: eu não posso pular etapas. O que você está dizendo? Eu preciso respeitar o tempo de Deus. Agora, só para você entender o que eu estou dizendo aqui, você planta lá, irmãos, uma semente, dizer aqui de milho, né? Aí você quer rapidamente que aquilo logo nasça para você comer da espiga de milho, né? Tem um tempo, não tem? E esse tempo, o que a pessoa tem que fazer? Cuidar, regar. Ou não, planto hoje, amanhã eu vou lá comer milho assado. Não, eu tenho que respeitar o tempo, eu tenho que, irmãos, saber que tem um tempo determinado para poder então comer aquela espiga de milho. Eu não posso querer pular etapa, antecipar as coisas. Tem muitas pessoas que estão frustradas, estão mal, irmãos. Tem gente que está, olha, no buraco mesmo por causa da impaciência.
né? Como eu disse para você, o Senhor está puxando a nossa orelha aqui, através da sua palavra, que essa impaciência vai fazer você ficar sempre no buraco, irmãos, da frustração, no buraco que vai levar você a ficar com uma vida atrasada. Amém, igreja? Então qual é a mensagem de Deus para nós? Se tardar, espera-o. Agora entenda, irmãos, esse tardar não é que vai atrasar, é no tempo de Deus as coisas vão acontecer. O que o Senhor está nos mostrando aqui, a mensagem principal, espera, aguarde, né? Tenha paciência. Não tem aquela frase que as pessoas dizem assim, haja paciência, né? Tenha paciência, recebe para você, Deus está falando para você, tenha paciência, haja paciência, porque no tempo determinado a promessa vai se cumprir. Amém, igreja? Eu marquei aqui também Gênesis 25, o verso 20, 21, 24, 25 e 26. Olha aí, Gênesis 25. A história é bem conhecida e nós vamos ver aqui. Era Isaac de quantos anos? 40 anos. Gênesis 25, o verso de número 20. E era Isaac da idade de 40 anos. Eu já disse aqui outra vez, mas é válido aqui a gente estar, irmãos, entendendo que o tempo que o Isaac e a sua mulher, sua esposa, teve que esperar, foi fundamental para o milagre acontecer, né? Olha só, Isaac tinha 40 anos, aí eles começam a orar, colocando diante de Deus, Senhor, nós queremos um filho, Senhor, nós queremos, né, ser pai, ser mãe, Senhor, Deus, nos dá essa graça, nos dá essa dádiva, esse presente, Senhor, nós queremos a herança. E olha só, irmãos, passou-se o tempo. Alguém lembra quanto tempo passou? Tinha eles 40 anos, para o nascimento dos filhos, foram quantos anos que tiveram que esperar? Tinham 40. Aí lá no versículo 26, já tem a resposta. Agora eles estão com 60 anos. Qual foi o tempo que Isaac esperou, igreja? 20 anos. Pega 40 para 60, é o tempo de 20 anos. 20 anos fazendo o que, igreja? Cruzando o braço? Não. Orando, insistindo, clamando, buscando a Deus, acreditando, irmãos, no tempo da promessa. 20 anos. Tem gente que não aguenta esperar uma semana. Tem gente que não aguenta esperar, irmãos, um mês, um ano sequer. Já quer que as coisas aconteçam imediatamente. O Isaac esperou 20 anos para, então, ter o cumprimento, vamos dizer, da promessa, da palavra. Amém, igreja? Quanto tempo ele esperou? Eu estou batendo na tecla, irmão, para entrar no coração, é de propósito, tá? Não é que eu estou sendo repetitivo, não, é de propósito. Ele esperou. O que ele fez? Esperou. Então ele soube esperar. Se eu não souber esperar, se você não souber esperar, quem perde, igreja? Somos nós. Tá? E aí no versículo 26, era Isaac de 60 anos quando os gerou. Agora eu vejo a recompensa de quem sabe esperar. Qual foi a recompensa? Eles pediram a Deus um filho. Qual foi a recompensa, irmãos, de quem esperou? Deus deu bênção dobrada. Diga glória a Deus. Lembra de Efésios 3:20? Sim ou não? Hoje eu compartilhei na linha de transmissão uma arte, né? Eu achei muito interessante, estava já meditando, lendo Efésios 3:20, e nessa arte aí diz assim, Deus falando, né? Eu vou te dar mais do que você pediu, seja paciente e confie em mim. Veja que Deus está falando aqui, irmãos, através da leitura, que o nosso Deus é poderoso para fazer o quê? Mais, abundantemente, além do que pedimos, pensamos, pois segundo o poder que opera em nós. Mas tem que fazer o que, igreja? Esperar. Voltando lá para Gênesis, você vai ver que agora eles, por terem esperado esse tempo, a bênção veio dobrada. Diga comigo, irmãos, Deus abençoa de forma dobrada quem sabe esperar. Então, se você quer a bênção dobrada, a bênção dupla, né, saiba esperar. Qual foi a bênção dobrada, dupla, irmãos? O nascimento dos dois filhos. Qual é o nome dos dois filhos que nasceu? Esaú e Jacó. Para quem queria um, Deus mandou
2. Então diga comigo, existe recompensa para quem sabe esperar. Agora, para pensar, irmãos, quantas bênçãos você já perdeu por não saber esperar? Na família, no casamento, no trabalho, na vida espiritual. Quantas bênçãos foram desperdiçadas, você perdeu por não saber esperar? Ah, mas está demorando. Ah, mas não chega logo. Eu não vejo uma mudança. Nada diferente acontece. Está tudo igual. Olha, irmãos, espere. Mas espere de braço cruzado? Não, eles estavam esperando, fazendo o que, igreja? Versículo 21. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher. Então eles esperavam orando. Espere orando. Espere clamando. Espere buscando a Deus. Espere, irmãos, crendo que o Senhor vai cumprir o que prometeu para você. Amém, igreja? Qual é a frase de hoje? Se tardar, espera-o. Espere, irmãos. Eles esperaram 20 anos e foram abençoados, né, de forma dupla, bênção duplicada, né, dobrada. É o que o Senhor quer fazer também na nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Outra coisa que me chamou a atenção aqui, Hebreus 6, a partir aí do verso 11. Hebreus 6, o verso 11 e 12 e também o 15. Contrário? Vamos ler? Hebreus 6, 11, 12 e 15. Diz assim: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado ao fim, para a completa certeza da esperança. 12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé, e com que, igreja? Paciência. O que aconteceu, igreja? Herdaram as promessas. Então veja que é destacado a fé e a paciência. O que é a paciência? Saber esperar. Veja que, irmãos, para a promessa se cumprir, para a gente herdar, para a gente conquistar, possuir, ter a promessa, tem que ter fé e paciência. Talvez você só tenha fé, está faltando a paciência. Ou tem gente que é ao contrário, né? Tem a paciência, mas não tem a fé. Então, olha para a sua vida, veja o que está faltando, tem que ter os dois atributos aí. A fé e a paciência fazem a gente herdar as promessas. Versículo 15, diz aí: e assim esperando com... Vamos em voz alta, igreja. Assim esperando com paciência. O que aconteceu? Alcançou a promessa. Meu Deus do céu. Mateus 18, 18, igreja. Quando dois de vós concordar na terra, é também ligado no céu. Se você tem paciência, a promessa de Deus se cumpre. Quem crê diz amém. Olha, muda a versão aí, por favor. Coloca lá a versão do verso 15 de Hebreus 6. Hebreus 6, 15. Abraão então esperou com paciência até que finalmente Deus lhe deu um filho, Isaac, tal como havia prometido. Vai para outra versão, por favor. Assim foi que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Eu acredito, irmãos, que está mais do que provado, tem que ter paciência, tem que saber esperar para a promessa se cumprir. A promessa vem para quem, igreja? Para quem tem fé e paciência. Amém? Vamos para outro texto? Lucas 2, do verso 25 ao 30. Para quem veio na quarta-feira, está vendo que são, né, assuntos, a mensagem é diferente, só o assunto que Deus está tratando conosco sobre a paciência. O que eu estou dizendo aqui não foi dito na quarta-feira, inclusive está até gravado, já está no YouTube, para quem quiser assistir a mensagem de quarta-feira, também o assunto é paciência, saber esperar. Lucas 2, do verso 25 ao 30, vamos fazer a leitura aí rapidamente, para a gente então trazer em mente aí a história. Havia em Jerusalém um homem cujo era Simeão, e este homem era justo, temia a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Rapidinho, por favor. E foram reveladas pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto a Cristo do Senhor. E pelo Espírito Santo foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para que procedessem segundo o uso
da lei. Ele então o tomou em seus braços e levou a Deus e disse: agora, Senhor, podes te despedir em paz do teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. O que a Bíblia está nos mostrando aqui? Simeão, ele não morreu antes de ver o que, igreja? A promessa de Deus se cumprir. Então, o que eu vejo aqui nesse texto? Ele esperando. Vê que ele está esperando, ele está aguardando. Ele esperou, ele não desistiu da fé e nem da comunhão com Deus. Não sei se você atentou aí, por isso que eu fiz questão de ler o texto, irmãos. Em todo o tempo a fé estava em ativa, em todo o tempo havia-se comunhão com Deus. Ele não deixou de servir a Deus. Quantas pessoas, por algo não acontecer imediatamente, ela logo abandona a fé? Ela não quer mais saber de igreja, não quer saber mais de oração, não quer mais congregar. É assim ou não é, irmãos? Não tive resposta, eu não vou mais na igreja. Eu não tive mais resposta, para que orar? Veja Simeão, ele esperou, ele não desistiu da sua fé nem da sua comunhão com Deus. Irmãos, você que está no tempo da espera, você que está no tempo aí, que Deus está tratando com você e não tem resposta, não tem nada diferente acontecendo, aguarde, não desista da sua fé, mantenha-se a sua comunhão com Deus. Amém, igreja? Aqui o caso de Simeão, o que a Bíblia está nos mostrando aqui? A fé e a comunhão. Eu tenho que ter. Eu não tive ainda o milagre, a resposta, a vitória, a realização do sonho, mas eu não vou perder a fé. Mas eu não vou perder a minha comunhão com Deus. Eu vou continuar servindo a Deus, vou continuar honrando a Deus, vou continuar sendo fiel a Deus, porque o Deus que me fez a promessa também é fiel para cumprir. Amém? Então diga para a pessoa que está perto, diga assim, no tempo de espera, não perca a fé e a comunhão com Deus. Tem muita gente, irmãos, perdendo a fé e a comunhão com Deus, porque não sabe esperar, não tem paciência. Ela já logo toma decisões erradas, precipitadas. Vamos para outro texto? Lucas 2, agora é 36 e 38. Lucas 2, 36 e 38. Diz assim: estava ali uma profetisa. Quem era ela? Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém. Então nós aqui podemos aprender com a profetisa Ana, que fazia o que, igreja? Servia a Deus, mesmo sendo viúva, mesmo estando sozinha. Eu já vi muita gente, às vezes, ficar reclamando, murmurando, dizendo assim, eu não tenho ninguém para orar comigo, para ir para a igreja, eu não tenho ninguém para lutar pelos meus sonhos, não tem ninguém que me apoie, que me incentive, ninguém que me ajude. Irmãos, é claro que se a gente tiver pessoas, vai facilitar? Vai. Mas eu não posso me apoiar nisso, porque o dia que eu estiver sozinho, a minha vida tem que continuar, ela não pode parar. Amém, igreja? O que a gente está vendo aqui com a profetisa Ana? Servindo a Deus mesmo sozinha. Não tinha mais o marido ao seu lado, mas ela estava ali servindo a Deus fielmente. Ana perde ali o marido jovem, mas ela nunca se afastou do templo, ela nunca se afastou, irmãos, da presença de Deus. Ela não deixou de jejuar, não deixou de orar, ela honrou a Deus, ela buscou ao Senhor em todo o tempo. Eu vejo que se fosse nos dias atuais, quantas pessoas que talvez ficariam dando desculpa, não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém que me incentiva, não tem ninguém para ir comigo para a igreja. Já viu pessoas assim? Está cheio de gente assim, que às vezes fica sempre querendo alguém para ela buscar a Deus, para ela servir a Deus. Aprenda com essa mulher. Mesmo sozinha, ela esperou, aguardando a promessa, o cumprimento daquilo que o Senhor, através da sua palavra, tinha dito a ela. Ana ficou na presença de Deus, Ana foi testemunha da promessa. Ana, irmãos, viveu tempos de bênção, porque ela não se desviou do caminho de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Só para a gente finalizar aqui, diga para a pessoa que está ao seu lado assim, há um tempo certo para tudo, inclusive o milagre que você busca, que você espera.
Amém? Então, para tudo, irmãos, há uma ocasião certa. Há tempo para todo propósito, no céu, debaixo do céu. A gente viu lá em Eclesiastes 3, né? Ali o Senhor está falando conosco assim: nada está fora do meu controle. Nada fugiu fora do meu controle. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto? Diga assim, ó: nada fugiu do controle de Deus. Então espere, tenha paciência, né? Às vezes, e agora? O que vai ser de mim? Ei, está no controle de Deus. E agora? O que vai ser da minha vida? Calma, tenha paciência. O Senhor está tratando, está agindo, Deus está trabalhando. Amém? Gálatas 4:4, para a gente fazer a oração aqui, ó. Gálatas 4:4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus cumpre, irmãos, no tempo perfeito. Deus enviou Jesus aqui na plenitude dos tempos, como diz aí, e quando tudo estava preparado, o mesmo Deus que mandou Jesus no tempo certo, eu creio que também o mesmo Deus que vai mandar a sua bênção também, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então vamos permitir, igreja, porque lembra como eu comecei a dizer? O maior prejudicado de quem não tem paciência, de quem não sabe esperar, quem é o maior prejudicado? Nós mesmos. É a gente que vai sofrer, a gente que vai quebrar a cabeça, a gente que vai ficar mal por não saber esperar. E eu creio, irmãos, que hoje o Senhor vai destravar isso na vida de quem precisa. O quê? Paciência. Pastor, eu estou travado na impaciência. Qualquer coisinha estoura, explode, né? Aquela pessoa explosiva, aquela pessoa que é temperamento forte, né? Qualquer coisinha é palavrão, é xinga. Irmãos, deixa Deus destravar a sua vida hoje. Deixa Deus fazer a obra na sua vida, trazendo para você paciência, trazendo para você, né, aquele domínio próprio, né, de viver guiado pelo Espírito Santo. Amém? Diga glória a Deus. Vamos orar então? Fique em pé. Deus abençoe você da internet, compartilhe essa mensagem. Tem muita gente na internet impaciente, tem muita gente na internet aí que não sabe esperar. Manda para alguém que essa mensagem, o Espírito Santo vai tocar o coração dela também. Deus abençoe.